Fala pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa mentoria do empreendedor. Parabéns por estar aqui, por estar buscando mais conhecimento para você e para a sua empresa. O meu objetivo hoje é poder aqui entregar muito conhecimento para você, entregar muita informação para você, para conseguir organizar a tua empresa, organizar os seus negócios. Se você ainda é empreendedor, ainda tem ideias do que fazer, quero te dar aqui um panorama geral para entender melhor esse mundo, né, tão confuso dos negócios no Brasil, para que você possa tomar boas decisões aí na sua empresa e nos seus negócios. Quero começar aqui agradecendo a toda a equipe aqui do Regiane que proporciona que eu esteja aqui hoje para trazer esse conteúdo para você. Também o Alex está me ajudando aqui na transmissão dos vídeos, o pessoal lá da equipe de marketing da V4, o Leandro e toda a equipe. Muito obrigado a todos pela ajuda, porque só com um time desse que foi possível montar essa live e a gente está aqui hoje para dar essa aula para vocês. Enquanto o pessoal aqui está chegando, quero deixar algumas indicações iniciais para vocês. Eu estou aqui alguns livros da Zenith. Para quem não conhece, a Zenith é uma editora que traz os principais e melhores livros best-sellers nos Estados Unidos, de mundo de negócios, empresarial. E aí quero apresentar para vocês aqui alguns desses títulos. Esse aqui é o nosso líder de vendas, né? O líder de vendas da editora, que é o Finanças Básicas para Crianças. Se você tem criança aí de 8 a 12 anos, esses livros aqui têm sido muito legais e muito usados, inclusive por algumas escolas que já têm usado esses materiais. Então você pode dar uma olhada lá. Todos esses livros aqui tem na Amazon, tá? Esse livro aqui, Semeando Abóboras Gigantes, Como Construir um Negócio Vencedor em Qualquer Área. Esse livro é muito interessante, que o autor usa a analogia daqueles agricultores que cultivam aquelas abóboras gigantes, né? Porque tem aqueles concursos nos Estados Unidos lá daquelas abóboras gigantes. E aí ele mostra que para você ter abóboras gigantes, você precisa fazer escolhas de abóboras, né? Existem muitas abóboras que estão lá, mas que acabam sugando energia, sugando nutriente, e aí faz com que as abóboras gigantes não cresçam. E aí ele faz essa aplicação para o mundo dos negócios, que às vezes você tem alguns clientes lá que estão sugando os seus nutrientes, sugando a energia da sua empresa e impede que você concentre naqueles clientes que realmente têm potencial para a sua empresa. Ele vai defender que talvez a melhor forma de você crescer na sua empresa, no seu negócio, é demitindo alguns clientes, tirando clientes que só drenam todo a energia da sua empresa. Então vale a pena ver esse livro aqui, Semeando Abóboras Gigantes. E aí, esse livro aqui que é o nosso principal livro para o mundo dos negócios, Venda como Ryan Serhant. Não sei se você conhece, mas tem uma série no Netflix do Ryan Serhant. Ele é o principal corretor de imóveis dos Estados Unidos, focado lá em Nova York. Ele é especialista em venda de imóveis de luxo, de altíssimo padrão. E aí ele pega essas técnicas de venda e traz para vendedores de qualquer tipo de ramo de negócio. Então, se você trabalha com vendas, você trabalha aí tentando, né? Todo mundo, de certa forma, é um vendedor. Mas eu tenho certeza que esse livro vai agregar muito para você, independente da tua área, mas principalmente para quem trabalha com vendas. Esse livro é um livro essencial, Venda como Ryan Serhant. Então essas são minhas indicações da editora Zenith, como eu disse, todos esses títulos e você pode encontrar no site oficial da Amazon. Tá certo, gente? Vamos lá, vamos falar aqui dos nossos compromissos. Quero já dizer que no final dessa live, eu vou dar um presente para você que ficar até o final. Você vai ter acesso aqui a um produto que você só vai ter essas condições estando nessa live, né? Que não é algo que a gente libera aí no dia a dia. Então, se você ficar até o final dessa live, você vai ter acesso aí a essa possibilidade, tá bom? Por que eu gosto de fazer essa mentoria, principalmente quando a gente vai chegando ao final do ano, e aí principalmente pensando nesse ano de 2025, né? Porque, como você sabe, o Brasil e o mundo, né, vive um momento de decisão, um momento de ruptura de muitas coisas que estavam aí pré-estabelecidas, estão mudando tudo, e isso também acontece no mundo dos negócios, isso também acontece no mundo do tributário, né? Muita notícia tributária, eu tenho muita gente desesperada, clientes aí que vem aqui o dia inteiro atrás perguntar: e agora, Guilherme, como é que vai ficar a nova reforma trabalhista, a nova reforma tributária, como é que vai ficar a questão das holdings, os aluguéis? Tem muita gente desesperada. Então, hoje eu quero
A minha ideia aqui com você é propor que você arrume a sua casa, né? Que você tenha uma noção geral, coloque aí os móveis no lugar, que você consiga entender bem a logística aí da tua empresa para que então você possa tomar boas decisões para o ano que vem, boas decisões para o seu negócio. Bom, eu fiz algumas indicações aqui dos livros da Zenit, se não deu para ouvir eu vou seguir, mas vocês viram os títulos aí, vocês podem encontrar todos na editora Zenit lá no site da Amazon. Gente, o meu ponto aqui hoje é trabalhar com vocês, principalmente para que você entenda aí o que é o mundo dos negócios, o mundo empresarial, para que você possa tomar boas decisões para o ano que vem. A gente está falando em muita reforma tributária, a gente está falando em mudanças em holding, contrato de aluguel e em tantas coisas, né? E eu percebo que tem muita gente aí perdida, ansiosa, preocupada. Então eu quero hoje dar uma aula geral para você sobre os tipos empresariais que há no Brasil, sobre contratos, sobre parte de jurídica da tua empresa, para que você entenda bem aonde que você está entrando. E mais do que isso, a gente já pensar em algumas mudanças para o ano que vem, o que há por aí para que você se prepare. Bom, quero começar falando com você que trabalha, né, e começa ali os seus negócios e talvez movimenta ali na tua pessoa física, dinheiro, você recebe Pix, você às vezes pode ser alguém que vende bolo para fora, alguém que não tem um trabalho formal e recebe muito Pix. No começo desse ano, o brasileiro ficou muito desesperado por causa das notícias do governo que ia começar a fiscalizar o Pix e houve muito movimento no Brasil, né, em relação a isso, porque de fato o que a gente sabe é que a maioria das pessoas realmente movimenta valores no Pix e não tem declaração de nada disso. E o ponto é, apesar do governo ter dito que não iria mais fiscalizar, pelo menos por um momento, a gente sabe que isso é questão de tempo e que logo o governo vai de fato fiscalizar todo esse Pix, todo esse movimento financeiro que passa aí no seu nome. Isso quer dizer que essas pessoas que produzem bem econômico, seja por meio de venda de algo ou pelo serviço de algo, você precisa ter um CNPJ, né? Não dá mais para você ficar movimentando na sua pessoa física, porque o imposto na pessoa física hoje está em 27,5%. A questão é que com a reforma tributária isso vai ficar ainda pior, né? Então, se você movimenta dinheiro na sua pessoa física, é preciso que você tenha um CNPJ. Mas quando a gente fala de abrir CNPJ, a grande questão é que tipo de CNPJ abrir. Né? A gente tem um monte de possibilidades. E como você sabe, a possibilidade menorzinha de todas, a inicial, para quem está começando, é o MEI. O MEI é aquele primeiro CNPJ para a pessoa que, como eu disse, movimenta na sua pessoa física, ela não é registrada, às vezes ela recebe um valor ali, ela precisa ter uma MEI. Como você sabe, a MEI pode faturar até R$81 mil no ano, que é o que a gente fala aí de R$6.750 por mês. Se você tem um faturamento na sua pessoa física que fique até esse valor, então abra uma MEI ou mantenha a sua MEI para que você consiga aí manter a regularização desses impostos. Existe muito boato de que esse valor vai aumentar, para o ano que vem vai aumentar. Olha, esse boato já roda há muito tempo, já tem muito tempo que as pessoas falam, né, que esse valor da MEI vai aumentar, mas até agora nada, tá? E não existe nenhuma perspectiva que para o ano que vem isso vai aumentar. Então, se você ganha já acima desses R$6.750 por mês, talvez já seja a hora de você começar a se preparar para migrar a sua empresa para uma ME, para uma microempresa, que é o próximo passo. Lembrando que esse limite do MEI ele é anual, né? Ele é 81 mil no ano. Então, se num mês você faturou 10, mas no outro você não faturou nada, por exemplo, não tem problema, desde que no ano você fique nos 81 mil. Ó, gente, caso vocês forem tendo dúvidas aí, vocês podem ir mandando, tá? Eu vou respondendo aqui conforme o Alex for me avisando, eu vou respondendo vocês aqui. Bom, depois da MEI, a gente já parte para uma empresa ME, que é o que a gente chamaria de Simples Nacional, né? Basicamente, depois a gente tem os três grandes grupos de empresas. Nós temos as empresas de Simples Nacional, as empresas de lucro presumido e as empresas de lucro real. E eu vou falar aqui brevemente quais as vantagens e os benefícios de cada um desses modelos, tá? Então, geralmente quem sai do MEI, ou para quem está começando um negócio já com faturamento que o MEI não comporta, o próximo passo é ir para essa empresa do Simples Nacional. Por que vai para o Simples Nacional? Porque no Simples Nacional
De modo geral, nós temos os impostos mais baratos dentro do nosso cenário tributário brasileiro. Só para você ter uma ideia, empresas de serviço que prestam serviços, que estão no Simples Nacional, começam pagando um imposto de 6%. Empresas de comércio começam pagando imposto de 4%. Então vejam que, se você lembrar que na pessoa física o imposto é de 27,5%, então a gente está falando de uma alíquota boa, né? 4% para comércio, 6% para serviço. Porém, é preciso lembrar que esse imposto ele é proporcional ao faturamento da empresa. Ou seja, ele é progressivo, né? Quanto mais aumenta o seu faturamento, mais aumenta essa porcentagem. E aí chega uma hora que o Simples Nacional já não vale mais a pena, porque você já tem uma outra modalidade do lucro presumido. O lucro presumido, como já diz o nome, né? Existe uma conta toda ali para se chegar na alíquota final, mas a diferença do lucro presumido é que ele tem uma alíquota fixa, que não varia mês a mês. Não importa o quanto você fatura, e você vai pagar sempre aquela alíquota. Só para você ter uma ideia, tá? Isso aqui é uma ideia aproximada, porque vai depender do serviço que você presta, vai depender da sua atividade. Mas, de modo geral, uma empresa de serviços no lucro presumido vai pagar entre 13% e 16%. Então lembra, lá no Simples Nacional, uma empresa de serviços paga 6%. O lucro presumido, a empresa paga 13%. Guilherme, mas por que alguém optaria por ser lucro presumido então se é tão mais caro? Porque, como eu disse, no Simples Nacional a tabela é progressiva. Quanto mais você fatura, mais caro vai ficando o seu imposto. Chega uma hora que o imposto no lucro presumido está mais barato do que no Simples Nacional. Eu gosto de trabalhar numa média, aí vamos falar de uns 300 mil reais por mês. Já não vale mais a pena no Simples Nacional. O lucro presumido já começa a ser vantajoso. Porém, o que acontece? A folha de pagamento. Ter funcionários no lucro presumido é muito mais caro do que no Simples Nacional. Então veja que o empresário ele precisa pensar em várias situações para tomar uma boa decisão para sua empresa. Porque às vezes o imposto vai ser barato em uma modalidade, mas a folha de pagamento vai ser mais barata em outra modalidade. Olhando por uma lógica, parece que o Simples Nacional é mais vantajoso para ele. Olhando por outra lógica, o lucro presumido pode ser mais vantajoso para ele. E veja, dependendo da sua atividade, às vezes o lucro presumido é mais barato, às vezes o Simples Nacional é mais barato. O que a gente está falando aqui são das regras gerais, mas cada situação é uma situação. E às vezes existem caminhos possíveis para que você pague menos imposto. Olha, não são poucas as vezes em que a gente recebe clientes aqui, eu vou analisar a documentação e percebo que essa empresa está pagando mais imposto do que poderia. Seria possível reajustar essa empresa, mudar a tributação, mudar a lógica, mudar o KNAI, mudar as atividades e ali diminuir impostos, né? A gente às vezes pega empresas ali que estão pagando 10% a mais de imposto, sendo que por uma mudança ou outra a gente consegue reduzir esses impostos. Então a minha ideia aqui hoje é dar para você essas possibilidades, para que você veja se é possível fazer algo assim na sua empresa. E como eu disse, você ficar até o final, nós vamos te dar um presente, um brinde aqui, para que você tenha acesso a um produto que vai talvez mudar a sua vida e a vida da tua empresa. Bom, tem uma pergunta? Vai pôr na tela ou quer o Alex vai colocar na tela aí a pergunta? Deixa eu ver se eu consigo também acessar aqui. Temos. Deixa eu ver se eu consegui acessar aqui. Da Gabi, né? Existe um valor mínimo para a movimentação no Pix? As pessoas falam que o mínimo é 5 mil em cada banco. Não, 5 mil em cada banco está longe de ser, tá? O que o governo primeiro falou é que eles fiscalizariam até 2 mil reais, tá? A partir de 2 mil reais, depois se falou em 5 mil reais, mas é 5 mil reais por mês, por CPF, independente de quantos bancos são, né? E veja, não é que tem um limite. Você pode movimentar 30 mil no seu Pix. A questão não é essa. A questão é, esses impostos estão sendo pagos? Você está pagando imposto sobre essa movimentação? Esse é o grande ponto. Não tem problema você faturar 5 mil em cada banco, não tem problema. Só que na hora da sua declaração de imposto de renda, esse valor que está sendo movimentado lá, ele tem um lastro? Ele está explicado de onde vem? Você consegue justificar? Então veja, não é questão de valor,
É questão da onde está vindo. O ponto é, a Receita está dizendo que a partir de 2.000 ou 5.000, aí a gente não sabe, né, porque a Receita voltou atrás, já haverá fiscalização. E aí, havendo fiscalização, não importa se é 5.000 ou 5 milhões, a grande questão é, você vai ter como explicar de onde sai esse valor? Né? Então esse é o grande ponto. Gabi, se tiver mais dúvida, você manda aí que eu respondo, tá bom? Bom, então, como eu disse, depois do Simples Nacional, a outra possibilidade é, de fato, o lucro presumido. E no lucro presumido, você vai pagar essa alíquota, que ela é fixa, só que ela, por um lado, às vezes é vantajoso, mas por outro, ela acaba sendo mais cara por conta da folha de pagamento. E aí, a partir disso, a terceira posição é a posição do lucro real. No lucro real, você já tem de fato uma conta, né, que é feita de fato, como diz o nome, com base no lucro real da empresa. Então ali será considerado exatamente quanto foi faturado, quais foram os custos, todos os custos da empresa serão abatidos para encontrar esse imposto final. Veja, no Simples Nacional e no lucro presumido, a Receita não fica olhando os seus custos. Não adianta você falar assim, mas eu paguei tanto de aluguel, eu paguei tanto de matéria-prima, eu tive isso, eu tive aquilo. Não, isso não existe no lucro real, no lucro presumido, nem no Simples Nacional. Isso é algo que vai aparecer só no lucro real. Então, o lucro real ele vai ser benéfico para pessoas, para empresas que têm uma margem de lucro pequena. Então, para quem tem muito custo, e quando eu digo custo, são custos legalizados e que têm a relação com o produto final, né? Não adianta você dizer, mas eu tenho um carro aqui super caro. Tá, mas isso não vai usar no abatimento do teu imposto. Quando a gente fala em abatimento, são os insumos que são usados para aquele produto final, né? Então, se você de fato tem um produto com uma margem de lucro baixo, para você provavelmente vai valer a pena o lucro real. Então, vejam, quando a gente olha esses três cenários, é muito importante que você tenha uma noção de cada um deles para fazer boas escolhas, para que você, dentro das possibilidades, consiga tomar decisões que sejam mais benéficas para você. E aí, pensando na folha de pagamento, como eu disse, para quem tem funcionários, o Simples Nacional ele vai custar em torno de 30% mais barato do que empresas de lucro real ou lucro presumido. Então, por isso que às vezes você vai achar grupos econômicos que tem empresas lá no meio que são Simples Nacional, tem empresas lucro presumido, tem empresas lucro real. Ou seja, o empresário ali olha para a sua atividade e ele fala, olha, para esses produtos vale a pena ser Simples Nacional. Para esse tipo de atividade vale a pena o seu lucro presumido. E para essas relações aqui eu vou ser Simples Nacional. Então ele vai desenhar um escopo no seu negócio, de forma que vai ser possível, então, que ele faça melhores escolhas quanto à tributação da sua empresa. E a pergunta que eu te faço é, será que a tributação que você paga é a melhor tributação possível? Será que hoje a tributação da sua empresa é a melhor tributação que você poderia ter? E você só vai saber responder isso se você tiver um conhecimento bom para cada um dos cenários hipotéticos aqui que eu estou trazendo, que vai mudar de fato a decisão no fim das contas. No fim das contas, o que manda é o dinheiro, né? Quanto de dinheiro está sendo deixado na mesa? Quanto de dinheiro você está perdendo para impostos ou seja lá o que for. Então, veja, você ter noção do quanto que você paga de imposto e quais seriam as outras possibilidades é algo que pode mudar de fato o cenário da tua empresa. Vamos pensar um pouco em contratação de funcionários, para vocês que mexem com funcionários, para vocês que têm funcionários, como funciona esse tipo de contratação? E aí a gente volta, né? Lá para o MEI, pensando no MEI. O MEI pode contratar funcionários? Sim, o MEI pode contratar, ele pode ter funcionários, porém a regra diz que ele só pode ter um funcionário e que o salário desse funcionário seja o piso da categoria. Então, veja que é quase impossível, né, para um MEI manter funcionário, porque dificilmente ele só vai ter um e vai estar no piso. É muito difícil manter essa relação. Então, geralmente, quando a gente fala em funcionários, a gente já está falando num sistema Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. E aí, dentro desse cenário, lembre-se, o Simples Nacional vai ser mais ou menos 30% mais barato do que as empresas de lucro presumido e lucro real. Mas a grande pergunta é, eu preciso de fato registrar meu funcionário? Será que eu não posso trabalhar por boca? Será que eu não posso fazer um contrato PJ com ele? Vejam, gente, a grande questão é o risco que você corre com isso, né? Quando você tem lá um funcionário de boca, né, que você paga no Pix para ele, que você não tem nenhuma relação
oficial com ele, você corre muitos riscos. Não só riscos em ordem tributária, mas principalmente riscos de ordem judicial, né? Quando você tem a questão trabalhista por trás. Um funcionário ele pode depois entrar com ação contra você, requerendo então o reconhecimento desse vínculo trabalhista, e aí o que parecia barato no início vai sair bem caro no final. Você vai ter que pagar todos os impostos, todos os impactos, como se aquela pessoa tivesse sido o tempo todo um funcionário CLT. Mas, Guilherme, eu não posso fazer um acordo com uma pessoa e ele abrir uma MEI, por exemplo, e trabalhar para mim, e a gente ter uma relação aqui de confiança? Veja, pode, a lei não proíbe isso, né? Você pode sim terceirizar partes da sua empresa e contratar pessoas via PJ, mas isso só será possível se você não tiver as características que identificam essa pessoa como alguém que é CLT. E quais são elas? Se essa pessoa trabalha de forma contínua, se ela não trabalha de graça, ou seja, ela recebe para trabalhar, se ela não pode se fazer substituir, por exemplo, você me contrata para sua empresa como pintor, eu posso hoje ir e amanhã mandar outra pessoa no meu lugar. Não, se precisa ser sempre a mesma pessoa. Ou seja, a gente já falou aqui de um trabalho não eventual, de algo que é oneroso, de algo que é pessoal, que eu não posso colocar outra pessoa no meu lugar. Veja, aí a gente já começa a entrar em características que, diante de um processo trabalhista, o juiz vai dizer, não, aqui é um CLT, é obrigatório o pagamento de todas as verbas trabalhistas. Mas a característica mais importante dessa relação é a característica da subordinação. É aqui que mora o grande problema. A questão é, se você quer contratar alguém que seja PJ para sua empresa, essa pessoa não pode ser subordinada. Ela precisa receber a atividade que ela tem que fazer e ela tem que ter liberdade e flexibilidade para fazer do jeito, a hora que ela quiser. Quando a gente contrata de fato um terceiro, a gente não fica preocupado se ele vai trabalhar às 9 ou às 9:30 da manhã, que hora ele começa. Se ele foi com o cabelo assim ou assado, que roupa que ele foi. Veja, a gente pode ter as normas ali da empresa, mas a gente vai dar flexibilidade para essa pessoa. O grande ponto, quando a gente fala de uma pessoa que trabalha via PJ, essa pessoa precisa ter flexibilidade para trabalhar. O que não acontece na maioria das vezes. Então tem muita gente que é PJ, que trabalha com uma MEI, trabalha num formato de empresa, mas que na prática ela deveria ser uma CLT. O que acontece é que se essa pessoa saindo da empresa, ela pode entrar com uma ação. Ela pode entrar com uma ação e provavelmente vai ser judicialmente reconhecido aquele trabalho como um vínculo trabalhista. E aí a empresa vai ter que pagar todas as verbas rescisórias, férias, fundo de garantia, 13º, etc., como se aquela pessoa tivesse sido um CLT. E aí o grande ponto é como se livrar disso, né? A gente vai se livrar disso fazendo contratos. A gente vai melhorar esses riscos por meio de contratos. Então é muito importante que você, como empresário, como dono de empresa, se cerque de bons contratos. Isso é uma coisa que no Brasil os empresários estão muito atrás nesse quesito. As pessoas contratam e descontratam e não se preocupam com contratos, não se preocupam com o papel. E aí o que começa bom, depois de 2, 3 meses, a relação já não começa a ficar tão legal, depois de um tempo, e aí na hora de rescindir, o negócio dá ruim. A grande questão é você, como empresário, tem bons contratos, né? Contratos com fornecedores, contratos com clientes e principalmente contratos com prestadores de serviço. Você precisa ter bons contratos com seus prestadores de serviço. Se você vai contratar alguém para trabalhar, chamar alguém para ajudar, seja PJ, seja CLT, faça bons contratos para você se resguardar disso, tá? Creio que temos mais uma dúvida, não temos? A Gabi aí, que ela mandou? Deixa eu perguntar. Ela coloca aqui, ó. Eu quero fazer um plano de saúde pelo MEI. A consultora disse que posso incluir algum familiar e alguém como funcionário. Isso pode me gerar problemas na declaração de imposto de renda? Muito legal a sua pergunta, Gabi, muito útil. Vamos lá. Primeira coisa, você pode sim registrar funcionário na tua MEI, como eu disse, né? Você pode ter alguém registrado na tua MEI, só que veja, você vai ter que pagar por isso. Não é simplesmente, vou lá e registrar. Você vai ter que pagar os impostos, você vai ter que pagar esse salário. Mas a pessoa vai devolver, a minha mãe, por exemplo. Não tem problema, mas você vai ter que fazer todo o trâmite como se de fato fosse um funcionário
real, você está registrando esse funcionário, né? Então, você pode registrar um funcionário desde que você cumpra com todas as regras, como se fosse de fato um funcionário. Então, você vai precisar pagar os impostos referentes a esse funcionário, você vai precisar de uma contabilidade nesse caso, tá? Porque a MEI, como vocês sabem, você não precisa de uma contabilidade mensal, porque é algo muito simples, mas tendo um funcionário, você é obrigado a ter uma contabilidade, porque vai ter que vai ter que entregar as obrigações acessórias referente àquele registro, fazer os olerites, etc. Então, precisa ver se realmente vale a pena, nesse caso, registrar esse familiar como funcionário para conseguir o plano de saúde, né? Se não é melhor a gente pensar em outro formato. Mas, se esse for o meio, é sim possível registrar esse funcionário. Agora a questão, isso pode me gerar problemas na declaração de imposto de renda? De forma nenhuma. Se tudo for feito de forma regular, né, pagando esses impostos, esse dinheiro saindo da MEI, entrando na conta mensalmente desse funcionário, sem problema. Agora a grande questão é, para essa MEI ter um funcionário e pagar o salário desse funcionário, essa MEI precisa de renda. Ela precisa estar fazendo dinheiro, emitindo nota fiscal. A questão é, essa MEI tem renda para pagar esse funcionário? Porque não faz sentido, né? Um CNPJ que não entra R$1, um CNPJ está parado, ter um funcionário e pagar o salário desse funcionário mensalmente? Quem que está pagando? É o sócio, tá bom, mas o sócio tem dinheiro para isso? Ele tem renda para isso? Então veja, não tem problema nenhum a sua pergunta, tá? Não tem problema nenhum. Não vai gerar problema no seu imposto de renda e não tem problema para sua MEI. Desde que, como eu disse, tudo seja feito regularmente. Se não for feito regularmente, aí sim, aí você pode ter problema tanto na tua MEI quanto no próprio imposto de renda. Tá certo? Bom, creio que a gente já falou aqui da parte tributária. Se tiver mais dúvidas aí, como eu disse, podem mandar. A gente já falou da parte tributária, a gente já falou de contratação de funcionários, e aí aqui eu quero falar um pouco sobre dúvidas frequentes que as pessoas têm, né? Então, vamos lá, quando a gente fala de um sistema tributário, de um sistema brasileiro aqui de cobrança de impostos, a gente tem que falar que a gente está entrando numa mata fechada, né, com muitas informações divergentes, com muita disputa política, né, do que vai acontecer. E o grande ponto que hoje em dia está em discussão é a questão das holdings. Então hoje agora eu quero falar, né, especificamente com você que de repente tem imóveis, você recebe aluguéis, ou você é herdeiro, sabe que vai no futuro aí receber patrimônio, falam que a melhor profissão do mundo é a profissão de herdeiro, né? Então, qual a profissão que você queria ser? As pessoas respondem, eu quero ser herdeiro. Então, veja, o cenário brasileiro para o ano que vem, ao que tudo indica, se tem algo que vai mudar muito no Brasil, é o cenário dos imóveis, né? Não sei se vocês têm acompanhado, mas a partir do ano que vem, cada imóvel vai ter um número único, que todo o sistema público vai identificar aquele imóvel pelo número, é como se fosse um CPF do teu imóvel. Então o cartório vai ter esse número, a prefeitura vai ter esse número, a Receita Federal vai ter esse número, de forma que tudo que acontece nesse imóvel, todos os órgãos públicos estão sabendo. Agora me fala uma coisa, quantas pessoas têm imóveis no próprio nome, esses imóveis estão alugados, só que ninguém declara esse aluguel? Nem quem mora, nem quem recebe. Isso é uma das coisas mais comuns que acontecem no Brasil. Só que agora, esse cerco vai fechar. A partir de agora, vai ficar muito mais difícil seguir com esse tipo de formato. Por quê? Imagina que na sua declaração de imposto de renda aparecem lá 5 imóveis, 5 matrículas, 5 números lá de CPF de imóveis, né? E aí, esses imóveis, quem que é o locador? Ninguém, tá vazio, por exemplo. Eu só tenho esse imóvel, mas ele tá vazio. Só que na declaração de outra pessoa, ela vai precisar indicar onde ela mora. E a prefeitura sabe onde ela mora porque tem conta de água, tem conta de luz, tudo vinculado àquele CPF. Então, a Receita Federal vai ter condições de saber que existe alguém morando em um imóvel que não pertence exatamente àquela pessoa, mas pertence a outra pessoa. E a grande questão da Receita é, cadê o aluguel? Tá morando de graça? Tá fazendo solidariedade? Então tá bom, então prova, né, que de fato você está sendo um bom garoto e está deixando a pessoa morar gratuitamente no teu imóvel.
veja, o cerco vai fechar de fato. Então, é algo para se preocupar para o ano que vem, porque a partir do ano que vem não será mais possível omitir da Receita Federal rendas de aluguel. E o pior ainda é que o imposto sobre o aluguel ficará ainda mais caro, né? A gente está falando aí que para o ano que vem, provavelmente a gente está falando de um imposto de 36% na pessoa física. Então, imagina alguém que recebe aluguel, que já tem toda dor de cabeça, já tem a desvalorização do próprio imóvel, ainda pagar 36% de imposto. Absurdo e que vai inviabilizar vários dos negócios aí de aluguel no Brasil. Para isso, então, que a gente tem oferecido a possibilidade da holding. A holding é basicamente uma empresa em que você vai colocar o seu patrimônio para dentro dessa empresa. Por exemplo, para quem tem imóveis, essa pessoa abre uma empresa e coloca os seus imóveis para dentro da empresa. Ele vai integralizar, ele vai tirar os imóveis que estão na pessoa física e passar para dentro da empresa. E a partir de então, esses impostos sobre aluguel serão cobrados da empresa e não da pessoa física. Só para você ter uma ideia, hoje, no sistema atual, tá? Na pessoa física, o aluguel chega a 27,5%. Enquanto na pessoa jurídica, na holding, esse imposto vai ficar entre 11% e 13% aproximadamente. Então a gente está falando de muita diferença. Para o ano que vem, como eu disse, as coisas tendem ainda a ficar mais difíceis. É por isso que tem tanta gente correndo para abrir holding, correndo para colocar os imóveis dentro da holding, porque, ao que tudo indica, isso vai ficar ainda mais caro. Então, se você ainda não parou para estudar isso, se você ainda não conhece muito sobre isso, eu te convido a dar uma olhada aqui no nosso canal. Como eu disse, vários dos assuntos aqui que a gente já passou, a gente tem vários vídeos gravados aqui de forma mais enxuta, mas a gente tem trazido muito conteúdo aqui para quem é empresário, para quem é empreendedor, para quem é dono de imóveis. Então, veja, se você está aqui, eu te convido a se inscrever no nosso canal, a dar uma olhada em todo o nosso conteúdo, para que você tenha mais conhecimento aí dessa parte, porque no fim é o teu dinheiro que está em jogo, né? Mais uma pergunta da Gabi. Gabi aí tá sendo nossa fiel participante aqui. Ela diz assim: meu contrato de aluguel tem reajuste anual pelo IGPM. Com a nova reforma, imagina que ela escreveu, com a nova reforma isso muda alguma coisa? Contrato em dia com a imobiliária. Não, isso aí não muda nada, tá? O fato de estar com esse reajuste anual do IGPM não muda nada com a reforma. A grande questão é se precisa confirmar se esse aluguel está sendo declarado. Geralmente, quando está imobiliária, isso está declarado, então, ao que tudo indica, está tudo certo, tudo caminhando bem. Certo? Bom, então, se preocupem com isso, tá? Se preocupem aí com essas mudanças tributárias para o ano que vem. Como eu disse, principalmente em relação aos imóveis, principalmente em relação às holdings, é essencial que você tenha esses conhecimentos básicos aí para que você faça boas decisões para o ano que vem. Bom, ainda como empresário, né, é importante falar de registro de marca. O Pedro tem uma dúvida? Vamos lá. Consigo blindar de alguma forma contratando PJ? Vamos falar sobre isso, Pedro. Como eu disse, né, a melhor forma de blindar a contratação de PJ é você ter contrato, né? O contrato não resolve tudo, mas ele ajuda bastante. Então, um contrato que mencione ali que não há subordinação, que aquela pessoa tem liberdade para trabalhar, são coisas que ajudam para que você tenha mais segurança jurídica, né? Existe um princípio no direito da primazia da realidade. Isso significa que mais importa a realidade do que está no papel, né? De qualquer forma, ter um contrato é algo que te protege muito. Além disso, a minha indicação veja, várias dicas aqui respondendo o Pedro de como blindar aí essa relação de contratação de PJ. Primeira coisa, tenha contrato. Segunda coisa, esse PJ tem que ter uma PJ. Ele tem que ter um CNPJ aberto, porque tem muita gente que contrata PJ e a pessoa nem tem empresa aberta. Então ela precisa ter um PJ, seja uma MEI, seja uma simples nacional, etc. Essa PJ do funcionário, do contratado, precisa emitir nota fiscal mensalmente para a contratante. Então, contrato, CNPJ e emissão de nota mensal. E, por fim, a minha indicação os pagamentos devem sair de conta de empresa para conta de empresa, para não ter discussão, tá? Então, isso também é algo que protege. Discussão, né? O pagamento tem que ser de PJ para PJ, de empresa para empresa. Então, essas são as formas como você vai blindar aí
essa contratação PJ. O Pedro respondeu mais uma. Pô, muito bom. Outra dúvida, vocês têm algum serviço que engloba empresários iniciantes pelo faturamento inicial? Com certeza. Pouco faturamento inicial? Com certeza, né? A gente aqui tem clientes micro, até empresa aí com mais de 300 funcionários, então os nossos planos aqui, eles são proporcionais principalmente à quantidade de funcionários, mas também em relação ao negócio, em relação aos pacotes aí. Então, você pode falar com o Júlio, se você chamar o nosso WhatsApp aqui do escritório, nosso número está aqui fixado na descrição do vídeo, daqui a pouco o Alex coloca aí na tela também. Se você mandar uma mensagem, se o Júlio não te chamar hoje, mas amanhã com certeza ele vai te chamar, Pedro, e aí você passa aí qual que é o seu negócio, o que você precisa, e com certeza você vai ser atendido aqui. O nosso foco realmente é no pequeno e no médio empresário, então se você é pequeno, se você está começando, com certeza a gente tem um pacote para te assessorar nisso aí, tá? Acho que a Gabi fez uma pergunta também. Ela perguntou se esse aumento de impostos no aluguel afeta investimentos em fundo imobiliário. Então, não, né? O fundo imobiliário, ele segue outra regra. Quando você recebe o fundo imobiliário, ele já recebe líquido. Então, o que pode impactar é aí no seu lucro final, né? Isso com certeza, porque quando o fundo te paga, ele já te paga com todos os impostos pagos. Aquilo já vem descontado para você. Então, com certeza, se aumentar na fonte, vai chegar menos para você, né? Mas, como eu disse, há muita coisa ainda na reforma tributária que está sendo discutida, que não há ainda convicção de como que vai ser em cada detalhe, mas, ao que tudo indica, o lucro vai dar uma diminuída, assim, por conta desse aumento de impostos, ok? Bom, eu estava falando sobre registro de marca. Esse é um assunto importante para falar aqui, né? Não é propriamente um assunto da contabilidade, mas é um assunto do mundo jurídico e que todo empresário precisa saber. Bom, hoje em dia há uma grande disputa por registro de marcas, né? Existem aí o que o pessoal chama dos piratas, né? A pirataria de marca. Então imagina que eu tenho a empresa aqui, Regiane Assessoria, uma empresa que foi fundada em 1986, né, pelo meu pai, né, tá aí há 40 anos no mercado, etc, etc. E aí vai o nosso cego lá, entra no Instituto de Marca e Patente e registra uma empresa, né, chamado Regiane Assessoria. E veja, para registrar uma empresa, ele vai gastar uma mixaria, entende? Com R$1.000 ele contrata uma empresa aí e registra esse nome. E aí está registrado, Regiane Assessoria. E aí ele é o primeiro. Ah, mas a minha empresa já tem 40 anos, tal. Até eu provar, até eu conseguir convencer o judiciário de que essa empresa é minha, isso já vai ter me dado uma dor de cabeça absurda. Às vezes o juiz ele vai mandar imediatamente eu parar de usar o nome Regiane Assessoria porque alguém registrou. Existe um outro princípio no direito que é o primeiro que chega é o primeiro a ser servido. Isso quer dizer que se ele chegou no balcão lá do governo e pediu um registro de marca no nome Regiane Assessoria, não importa que eu já esteja há 40 anos trabalhando com esse nome. Se eu nunca fui no balcão lá pedir esse registro, ele tem prioridade. A não ser que eu consiga realmente provar ali a má fé, a má índole, etc. Mas, como eu disse, até eu conseguir provar, vai ser uma grande dor de cabeça. Então, atualmente, registrar marca é algo muito importante para ser feito. Você precisa registrar a marca do seu negócio. Como eu disse aí, com as taxas, com tudo, a partir de R$600, R$700 você consegue registrar uma marca. Então registre a marca da sua empresa. Se você não tem marca registrada, você pode nos procurar, a gente indica, a gente ajuda aí no que você precisar, mas é um assunto que realmente é importante que você saiba, né? A gente tem clientes aqui que trabalham com isso, né? Então realmente é algo importante para você saber. Não sei se alguém fez uma pergunta sobre isso, eu tinha visto aqui, acho que não. Então, registro de marca, se tiver alguma pergunta, mande, porque realmente é algo... e outro ponto, né? É que, ao mesmo tempo que é muito importante que você faça o registro de marca, por outro lado, também tem muita empresa passando golpe, tá? Que passa golpe. E como que é esse golpe, geralmente? Ele vai ligar na tua empresa, sua empresa chama lá Sapatos Chablu, né? Sapatos Chablu. E aí, um nome que nunca ninguém pensou, não existe nada parecido com aquilo. E aí te liga uma empresa dizendo, olha, tem um cliente aqui querendo registrar Sapatos Chablu. Você tem que pagar aqui pra gente R$5.000, ou então você vai perder o nome da sua loja.
E aí você entra em desespero, paga, mas é tudo mentira, não existe ninguém querendo registrar a tua marca, né? Então, a minha indicação é, se você receber uma ligação assim, se receber um contato assim, não caia, né? Provavelmente é um golpe, mas registre a sua marca. Não faça com eles, obviamente, porque eles vão te extorquir, mas procure um profissional sério, uma empresa séria, para que você faça então o registro da sua marca e você não fique mais na mão desses piratas digitais, desses piratas de marca. Temos uma pergunta aqui da Mayara. Como funciona recebimento e pagamento de freelancer? Tem que declarar? Qual o valor mínimo? Então, ó, mesmo o freelancer, ele precisa ser registrado, né? Assim, pelas regras, esse valor precisa ser registrado. Então, o freelancer, ele tem uma regra específica, eu vou até pegar aqui para lembrar aqui o tempo mínimo. Mas o freelancer, ele precisa aparecer na folha de pagamento da empresa, né? Ele precisa aparecer lá dentro do sistema. Existe aquele sistema RPA, né, que é do registro de autônomo, mas ele precisa aparecer dentro dos pagamentos da empresa. Não vai precisar fazer aquele mesmo registro, né? Não é um registro de funcionários, mas ele vai, por exemplo, ter o registro no INSS, ele vai precisar ter a inscrição no INSS para ele poder receber ali o valor dele. Eu só estou tentando encontrar aqui até quantos dias mensais ele pode ser considerado freelancer, porque tem uma regra sobre isso. Depois, se você quiser, Mayara, manda uma mensagem lá no nosso WhatsApp, e aí a gente pode responder com mais calma, porque agora eu não estou lembrando exatamente quantos dias são. Mas o pagamento e recebimento freelancer, ele deve ser feito via RPA pela empresa. Então, para fazer certo, isso precisa estar registrado, né? Não tem a ver com registro de funcionário, não vai ser um registro formal, mas ele vai precisar aparecer dentro da empresa. Agora que eu vi que é o Henrique Suckert que está aí. Sharks. A Jéssica acabou de puxar minha orelha novamente, falou para registrar a Shark, e realmente tem uma galera que liga na Shark falando que vão registrar o nome. Então, você precisa mandar uma mensagem para mim para a gente resolver isso, né? Porque realmente é uma coisa que às vezes dá dó de gastar, mas a gente já teve clientes nossos aí que tiveram que mudar o nome depois de 10, 15 anos de empresa, como no caso de vocês, né, com Instagram, com página, tiveram que mudar porque alguém foi lá e registrou aí por maldade, por maldade. E hoje com o Mercado Livre, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas o Mercado Livre, ele tem algumas... Eu não entendo muito de Mercado Livre dentro da plataforma, né? Mas existem lá aqueles catálogos, aquelas lojas oficiais que para que você possa usar a loja oficial, hoje o Mercado Livre obriga que você tenha a marca registrada. E aí o que está acontecendo muito? As pessoas saem registrando a marca de outras empresas, dos concorrentes, e ferra o concorrente, toma o catálogo do concorrente, toma a loja oficial do concorrente. Isso aí tá uma loucura, né? Tanto que teve uma notícia que saiu agora essa semana, que o INPI cancelou milhares de registros de marca de uma única empresa, que saiu fazendo um monte de registro de marca. Só nisso, ela ia tomando vários catálogos e várias lojas oficiais de concorrentes, só registrando o nome. Então veja o que eu falei, às vezes você até tem o direito do teu nome. Mas eu vou entrar com ação e vou provar que eu tô certo e tal. Tá bom, mas até aí você perdeu o seu negócio. Passaram 2, 3 anos, aí você perdeu tudo. Então, registrar a marca é aquele mal necessário, né? Tem que fazer porque pode evitar, é o seguro que a gente paga para a empresa, né? E como eu disse, vai gastar entre 600 e R$1.000, a depender das taxas, exatamente qual formato que vai fazer, mas é o que vai valer por 10 anos, né? Então, depois você vai se preocupar só daqui 10 anos, então vale a pena pagar e tirar isso da cabeça, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu ver outras dúvidas aqui que o pessoal manda. Preciso ter contabilidade? É obrigatório ter contabilidade? Se você está acima do Simples Nacional, né, Simples Nacional para cima, lucro presumido, lucro real, holding, etc., você tem que ter uma contabilidade, se é obrigação do governo, você precisa entregar suas obrigações acessórias, você não tem como fazer isso sem ter uma contabilidade. O MEI já não, o MEI não precisa ter a contabilidade. Tem o número do WhatsApp também, chegou a colocar na tela? Beleza. Aí está o nosso número pessoal do fixo, mas também tem o nosso WhatsApp. Esse QR Code é para o nosso WhatsApp, é isso? Para o formulário, ok. Então esse QR Code é para o formulário.
Então, como eu disse, né, todo mundo precisa de uma contabilidade. Hoje vocês sabem que existem essas contabilidades digitais. O pessoal sempre me pergunta, Guilherme, eu sei que vocês têm uma contabilidade física aí, mas e as contabilidades digitais são boas? Depende para o seu propósito, né? O que eu sempre digo é que as contabilidades digitais, elas não vão te dar uma assessoria contábil, né? A contabilidade digital, ela só consegue cobrar o valor que cobra, aquele valor tão mais barato, justamente porque eles não dão assessoria, eles vão só tirar a tua guia de pagamento, né? Então, geralmente funciona para quem é PJ, para quem trabalha com PJ, tira o mesmo valor mensal todo mês, uma nota fiscal por mês para uma empresa, para ele vai funcionar. Mas qualquer coisa que dê errado nesse meio, ele perdeu um pagamento, ele precisa de alguma coisa na prefeitura, precisa alterar o endereço, precisa de qualquer coisa, é uma assessoria, ele não vai conseguir ser atendido na contabilidade digital. Então, não é que não funciona, veja, longe de mim querer falar mal de outros negócios, né? Eu acho genial a ideia da contabilidade digital, mas tem o nicho certo, tem o público certo. Então, se você tem uma empresa mais complexa, que tem notas fiscais, que tem fornecedores, que tem funcionário, que tem questões aí contratuais, a contabilidade digital realmente ela não vai conseguir te dar a assessoria que você precisa. Vamos lá, imposto de renda. Bom, imposto de renda, se você não faz imposto de renda, sinto lhe dizer, mas pro ano que vem todo mundo vai ser obrigado a fazer imposto de renda, a não ser quem não tenha renda nenhuma. Mas hoje a tabela de imposto de renda está tão baixa, né? Tanto tempo já se fala que vai dar isenção para quem ganha até 5 mil reais. Essa era uma das propostas do Lula. Se você ficou esperando a picanha ou aí a sua isenção até os 5 mil reais, sinto muito, era promessa de campanha, mais uma promessa aí não cumprida. Porque, de fato, todo mundo é obrigado a entregar a declaração. Até quem ganha 2 mil reais aí por mês tem que entregar a declaração de imposto de renda, né? Então, precisa ver seu imposto de renda. Imposto de renda deve ser robusto, como eu sempre digo, né? Um bom imposto de renda não é só entregar aquela declaração, né? Quando você tem um bom imposto de renda, um imposto de renda robusto, um imposto de renda que realmente coloque ali o máximo de informações possíveis, todos os seus ganhos, todas as suas rendas, etc. Aquilo vai te dar possibilidades para depois você conseguir um financiamento, conseguir uma compra de um imóvel, às vezes conseguir visto para os Estados Unidos, seja lá o que for. Então, às vezes a gente pega pessoas que simplesmente entram com a senha Gov, pega aquela declaração pré-preenchida lá, mandam, mas aí na hora que precisam de um financiamento, vai para uma entrevista lá no visto americano, não funciona, porque é um imposto de renda pobre, não tem nada ali, você não consegue declarar nada, não tem movimentação. Então vejam, declarar as tuas rendas, declarar o teu movimento fiscal é importante. E voltando lá para o nosso primeiro assunto, para a pessoa que movimenta na pessoa física e não declara. Guilherme, eu não tenho problema, eu ganho aqui 15 mil por mês, não tenho MEI, eu não tenho empresa, e tá tudo certo, tá tudo dando certo, não tem problema, eu não preciso tirar nota. Tá bom, mas e amanhã? Amanhã você quer comprar um imóvel, você quer comprar um carro, você quer viajar, você precisa de um visto. Você não consegue nada disso. Por quê? Porque o teu ganho não tem lastro. Você não consegue provar o teu ganho. Tudo bem, você ganha 15 mil reais, mas quem que pode provar isso? Eu mando o extrato do banco. Não adianta. O que importa é a declaração de imposto de renda. E aí, se você jogar essa renda no teu imposto de renda, você vai pagar lá os 27,5% de imposto. Então, veja, gente, vale a pena pensar antes. Vale a pena você se antever aos problemas e aí, como eu disse, tomar boas escolhas aí para a tua empresa e para os teus negócios. Bom, eu acho que basicamente era isso que eu queria trabalhar aqui com vocês, esses temas principais hoje aqui, né, dar um panorama geral para vocês. Não sei se tem mais dúvidas aqui, tô dando uma olhada. A Mayara mandou qual o número de vocês, poderia deixar na tela para tirar um print, por favor. O Alex vai colocar de novo. O Henrique falou que amanhã a Jéssica vai me chamar para a gente fazer o carnezinho, com certeza. Beleza, gente. Acho que é isso. Então, os assuntos gerais que eu queria passar para você. E aí, como eu disse lá no início, para você que de repente não é cliente nosso, né? Eu queria deixar um presente para você aqui, a possibilidade da gente fazer uma verificação total na tua empresa. Deixa eu ver aqui. Meu sogro e meu pai vão sofrer com a declaração, nunca fizeram. A partir do ano que vem realmente vai precisar fazer. Não vai ter jeito. Se eles são aposentados, por exemplo, daqui a pouco vai todo mundo precisar entrar e realmente fazer. Como eu disse lá no início, eu vou deixar aqui para vocês um presente. Esse presente é
o raio-x tributário, é um raio-x empresarial. A ideia aqui é a gente fazer um levantamento geral, uma varredura geral na tua empresa, olhar tudo que tem para trás, tudo que tem para frente. Então a gente vai ver se tem obrigações acessórias que não foram entregues, se tem multa, se tem... tá bem na minha cara aí, você viu aí, né? Se tem multa, se tem... o que quer que seja, né? Para que você não seja pego de surpresa. A gente vai estudar também o seu sistema tributário, fazer um planejamento tributário para a sua empresa, para ver se tem algum jeito de você pagar menos impostos. Enfim, essa ideia do raio-x tributário empresarial é a gente fazer uma varredura total na tua empresa. Ver se tem dívida, ver se tem parcelamento, ver se tem, como eu disse, obrigações acessórias não entregues, dar uma olhada na questão do teu CNPJ, da tua junta comercial, ver aí a questão tributária, se você está no melhor formato de imposto que você pode pagar, e a gente vai entregar depois para você esse raio-x. Gente, esse é um trabalho que geralmente a gente cobra um salário mínimo para fazer, né, essa verificação, R$ 1.500, e a gente está oferecendo aqui para vocês por R$ 250, né? Então, se você não é um cliente nosso e você gostaria que a gente fizesse essa verificação aí na tua empresa, você pode adquirir esse produto aí por R$ 250 e a gente vai te dar todo o raio-x da sua empresa. É como se fosse uma cautelar, né? Sabe quando você vai comprar o carro e faz aquela verificação cautelar, né? Que ele vê lá cada detalhezinho do carro, se não há problema, se não há nada. É isso que a gente vai fazer na sua empresa. E claro, se você quiser virar um cliente nosso, se tornar um cliente nosso, você nos chama, a gente vai fazer um orçamento para você, e se você tiver comprado o raio-x tributário e virar cliente nosso, a gente vai descontar o valor pago do raio-x tributário da sua primeira mensalidade. Então o raio-x vai acabar saindo de graça, tá? Então agora você vai pagar R$ 250 pelo raio-x tributário, e se você virar o nosso cliente, esse valor vai sair de graça, porque a gente vai abater isso da sua primeira mensalidade, ok? Bom, vamos ver se tem mais perguntas. A Mayara pergunta se a empresa... não declara pagamento de freelancer e o freelancer declara, pode dar algo ruim? Com certeza, com certeza. Aqui a gente está falando de um conflito de informações. A empresa não está declarando, mas o freelancer está declarando, então isso com certeza pode aparecer. Ah, Guilherme, mas eu já faço isso há 5 anos, 10 anos, nunca apareceu. Não, pode nunca aparecer também, né? Não é porque pode dar problema que vai dar. Mas veja, o grande ponto para o ano que vem, gente, dessas mudanças da Receita Federal, e foi algo que eu não vi ninguém falar, todo mundo fala isso, né, mas eu não vi ninguém falar sobre isso, é o fato de que a Receita Federal anunciou que para o ano que vem eles vão usar a inteligência artificial para fazer a malha fiscal das declarações, né? Por que muita coisa sempre aconteceu no Brasil e nunca ninguém pegou? Sempre teve aquela frase no Brasil, no Brasil só pega peixe grande, eu recebo aqui 10 mil por fora, não é nada. Porque até então a verificação era feita via pessoa, né? Era verificação humana, tinha uma pessoa ali olhando a declaração, então você tinha que cair numa espécie de sorteio ali e ser sorteado para cair numa malha fina. A partir de agora, toda essa verificação, todo esse processo, ele vai ser feito via inteligência artificial. Então a Receita Federal vai usar as IAs para cruzar informação. Ou seja, tem uma informação no lado A, não tem informação no lado B, malha fina. Alguém declara que mora no endereço, só que esse endereço não é dela, é de outra pessoa que não declara aluguel, malha fina, os dois. Então, esse cruzamento de informações, ele vai ficar cada vez mais fino, cada vez mais fino. E aí, com a inteligência artificial, a Receita Federal não tem mais aquele problema de, vamos concentrar em pegar peixe grande. Não, ela pega todo mundo. Você entra lá no seu gov.br, lá em 2 semanas, você já sabe se a sua declaração caiu em malha fina, se não. Então vejam, gente, é algo que tem se tornado perigoso, né? Então regularizem, não esperem a Receita Federal colocar vocês na malha fina, porque daí tudo fica mais difícil. A declaração do freelancer pode ser feita e comprovada via extrato bancário? Ela pode ser comprovada via extrato bancário, mas não a declaração, né? Você precisa ter o RPA, você precisa enviar para o sistema lá do e-social que você teve um pagamento para freelancer naquele mês, né? Então, não é simplesmente uma comprovação documental. Você precisa enviar essa informação para a Receita Federal de que houve esse pagamento para o freelancer naquele mês, quantos dias foram, qual foi o valor, né? Então, isso precisa ser enviado para a sua contabilidade, para a contabilidade enviar essa informação para o e-social.
Como eu disse, você não precisa registrar esse funcionário, mas essa informação vai precisar aparecer no seu e-social. Aí o Henrique Gui, gostei da live, poderia ser uma vez por semana. Pô, aí você me mata. Mas, ó, a gente tem o nosso canal aqui no YouTube, que eu tenho colocado, assim, 2 ou 3 vídeos por semana na média aí, e eu tenho tentado pegar todos esses assuntos e deixar eles mais enxutos. Então, gente, dê uma olhada aí no canal, assistam os vídeos, porque tem muita coisa legal aí, muita informação legal. Eu só ainda não fui descoberto, né? O YouTube só não descobriu o nosso canal ainda, mas a gente tem produzido bastante conteúdo legal que tem agregado para você que é empresário, empreendedor, a gente tem tentado ajudar. E eu falo tanto da parte contábil, da parte jurídica, algumas dicas práticas aí a partir da nossa experiência. Gente, é isso. Deu 1 hora aqui de live. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Desejo aí que Deus abençoe cada um de vocês, que o negócio de vocês prospere debaixo da graça de Deus. E um abraço a todos. Obrigado aí pela participação de cada um. Obrigado, Alex. Obrigado à equipe lá da V4. Obrigado a todos que possibilitaram que a gente estivesse aqui hoje. Uma boa noite. Até a próxima. Valeu.